E aí nós vamos agora aqui para a Epístola de Tiago, que é o nosso terceiro capítulo aqui. Nós vamos falar acerca deste personagem. Amém? Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, autor ou autoria e propósito. Escrita por Tiago, irmão de Jesus, a epístola enfatiza que a fé verdadeira se manifesta. Então, Tiago, ele tem por intuito escrever esta epístola mostrando ao seu leitor que a verdadeira religião, ela não é baseada em falas, não é baseada em argumentações, ela é baseada em obras. Tanto que um dos grandes reformadores, que foi um dos precursores da reforma protestante, Martinho Lutero, quando olhou para a epístola de Tiago, ele a intitulou como a epístola de palha. Por quê? Porque ela é a epístola das obras. E ele acreditava que Tiago fazia uma apresentação desta epístola baseada na salvação pelas obras. Mas o que Tiago ele estava querendo mostrar é que, se somos verdadeiramente cristãos, então nós devemos demonstrar isso nas nossas obras. Que a nossa fé não é uma fé vazia. A nossa fé é uma fé baseada em consistência, é baseada em algo apalpável, é baseada em ações, em obras. Então, uma pessoa que se diz salva, ela não pode fazer o que o mundo faz, ela não pode praticar o que o ímpio pratica. Ela tem que se demonstrar, então, em sua prática diária, de que verdadeiramente ela foi alcançada por Cristo e sua vida foi modificada. Um dos versículos que mais nos chama a atenção de Tiago é o capítulo 4 e o versículo 4, onde ele diz: adúlteros e adúlteras. Veja, é uma palavra um tanto forte que, se fosse pregada nos dias atuais, as igrejas já são vazias, né? Se Tiago pregasse no nosso período, ele não teria nenhum seguidor, viu? Por quê? Porque hoje nós vivemos a geração Nutella, aí o Guilherme gosta, aí o Gui gosta de apertar um pouquinho, e aí ele fala assim, ó, essa geração Nutella, que não suporta a sã doutrina, essa geração miojo, que quer tudo pronto. Antigamente o miojo ficava pronto em 5 minutos. Mas aí vem um Nutelinha, e aí eles têm que dar um jeito. Hoje é em 3 minutos, 2 minutos, o miojo já está pronto para você comer. Então, veja, hoje vivemos em uma sociedade, em uma época em que as pessoas querem as coisas fáceis, em que as pessoas querem as coisas pronta. Mas Tiago, ele vem com uma mensagem forte e impactante que convida o seu leitor a olhar para si mesmo e as práticas dele se realmente condiz com a vida cristã. Então, a epístola de Tiago, ela nos mostra que nós devemos ter um evangelho ou uma prática cristã coadunada, aliada, conjunta com o evangelho. O evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você crê em Cristo, você é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Tiago, ele tem este objetivo de mostrar uma fé manifestada, não só de teoria, mas de prática. Vamos lá. A epístola de Tiago foi escrita por Tiago, identificado como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Eu não li Tiago, capítulo 4, versículo 4, ó, que diz assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser
amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, é forte. É forte, meu irmão. Wendel, Gabriel, segura na mão de Deus aí, varão. Meu Vamos Deus, lá, manda fogo. vamos lá. A epístola de Tiago foi escrita por Tiago, né? É identificado como servo do Senhor e de Jesus Cristo, de Deus e de Jesus Cristo. A maioria dos estudiosos concordam que esse Tiago era meio-irmão de Jesus e uma figura de grande autoridade na igreja primitiva. Então, nós temos algumas passagens aqui. Está lá em Mateus, capítulo de número 13, versículo 55, que fala assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? Falando de Jesus. E não se chama sua mãe Maria? Sua mãe não é Maria? E agora ele vai dizer, ó: e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas. Eita! Olha o que os contemporâneos de Jesus diziam. Os contemporâneos de Jesus diziam que ele tinha irmãos, que Maria teve mais filhos. Veja aí, Maria não teve só Jesus como filho, mas Maria também teve outros filhos, dos quais estavam sendo citados pelos judeus da época de Jesus. Então, isso é uma base escriturística e também uma base histórica acerca desta verdade. Maria não permaneceu virgem, não. Olha aí, hein? Você aí, hein? Presta atenção nisso. Vamos lá? Marcos, capítulo de número 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e José, e Judas, e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs, além de homens, também tinham mulheres. Então veja que Maria também tinha filhas. Filhos e filhas gerou Maria. E escandalizavam-se nele. Por quê? Porque Jesus vinha fazendo sinais, propagando que era o Filho de Deus. E os judeus da sua época diziam: ele não pode ser o Messias, porque ele é filho de homem. E o Messias que nós sabemos virá diretamente do Pai. Vamos continuar aqui com algumas confirmações de quem é o escritor dessa epístola de Tiago. Olha lá, ó, e de que ele era irmão de Jesus. Atos capítulo 15, versículo 13, que diz assim: não e havendo-se ele escalado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouve-me. Então, este Tiago, ele está sendo citado como o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. E para encerrarmos aqui, agora nós temos mais uma anotação apologética aqui baseada nesse texto que vamos mostrar. Gálatas, capítulo de número 1, versículo 19. Olha aí, ó. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Há muitos que vão fazer uma defesa de que Tiago não era um irmão especificamente sanguíneo de Jesus, porque há um nome, há um termo utilizado para irmão dentro do vocábulo hebraico e que não faz distinção se é um irmão de sangue ou é irmão patriota. Assim também no grego. Porém, irmãos, quando nós observamos com mais expressividade essa questão, nós vamos ver que existem outras palavras que vão dar um termo específico para irmãos
e não somente também irmãos consanguíneos, mas patriotas. E aí dizem que, citando este Tiago como, ou os personagens que vimos de José, de Simão, de Judas e de suas irmãs ali, dizem que são compatriotas, e aí tem uma palavra para primos, dizendo que esses personagens eram irmãos de Jesus porque eram primos, mas dentro do vocábulo grego nós temos a palavra que vai dar a definição específica de que eram primo. E se o escritor bíblico quisesse identificar que esses personagens eram primos de Jesus, ele colocaria o termo primo. E ele não usa este termo, ele aplica como irmãos. E outra, o escritor aos Gálatas, que é o apóstolo Paulo, que é um erudito, conhecedor do hebraico, do aramaico, do grego e também do latim, provavelmente, ele poderia identificar e fazer a distinção desses personagens. Mas olha só que interessante, ele fala sobre apóstolos e Tiago, irmão de Jesus. Se os apóstolos são patriotas ou que fazem parte da mesma classe social de Jesus, ué, por que Paulo não classifica também Tiago tão somente como um apóstolo, mas ele especifica, é irmão de Jesus. Então, Maria teve mais filhos além de Jesus. Após ter Jesus, Maria, então, teve outros filhos com José. Amém? Por isso que Tiago é meio irmão de Jesus, porque ele não tem o mesmo pai. Porque o pai de Jesus é aquele que ele sempre disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Jesus é a expressão exata da divindade de Deus. Vamos lá. Então, nós temos aqui as apresentações de quem é Tiago dentro de cada uma das passagens que citamos aqui. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Atos, capítulo 15, versículo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Vamos continuar. A maioria dos estudiosos concordam que Tiago era um meio-irmão de Jesus e uma figura de grande autoridade na igreja primitiva, chegando a liderar a comunidade cristã em Jerusalém. E aí nós temos uma pequena correção dentro da apostila aí, nós precisamos fazer, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Não é Gálatas 2:9, é Gálatas 1:9, tá? 1:19, tá bom? Eu fiz uma anotação aí, se tu puder ver aí, ô Gui. Aí tá anotado aí, tá bom? Então vamos continuar. Diferente de Paulo, que escreveu principalmente para a comunidade gentílicas, Tiago direciona sua carta às 12 tribos que andam dispersas. Tiago, capítulo 1, versículo 1, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo espalhado pelo Império Romano. Então, a carta de Tiago, ela é escrita para judeus que se converteram ao cristianismo. Então, Tiago, ele tem o seu principal alvo, os judeus que estão espalhados pelo Império Romano, pelo Império, pelas cidades que eram comandadas, países que eram comandados por Roma. Esse é o intuito. Por quê? Porque Roma intensificou uma grande perseguição aos cristãos, com a vinda de tantos generais, de tantos
reis, de tantos comandantes romanos, essa intensificação de perseguição fez com que os judeus se espalhassem, até mesmo os judeus convertidos, né, ao cristianismo. Então, até mesmo os judeus, como Paulo, no capítulo de número 9, vai fazer uma perseguição à igreja, então a igreja começou a se espalhar por todo o mundo antigo, procurando fugir, tanto que hoje nós temos judeus espalhados por muitos lugares aí, né? Brasil, Europa e assim sucessivamente, porque eles procuraram refúgio para que a sua história não acabasse. Vamos continuar? Muitos desses crentes enfrentavam perseguição, pobreza e injustiça social, e a epístola foi escrita para encorajá-los a permanecer na fé e viver de maneira íntegra. O propósito central da carta é enfatizar que a fé verdadeira se reflete em ações. Então, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que ele é chamado assim, apóstolo Tiago, ele vai escrever essa epístola com ponto central de fazer com que os irmãos reflitam na verdadeira fé que é baseada em ações. Já que a perseguição era tão grande, os irmãos eles tinham medo de recolher aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. E aí, eles não acolhiam esses irmãos nas suas casas. E o que é que Tiago propõe? Tiago propõe que o verdadeiro cristianismo é aquele que abraça, é aquele que vai ao irmão que está necessitado de ajuda e o auxilie, e até mesmo na propagação do evangelho. Os irmãos, lembra do que disse Jesus lá em Mateus capítulo 25, parte final, né? Quando fizemos essas coisas, Senhor, quando fizemos essas coisas ao Senhor, quando fizeste a um destes meus pequeninos, eu estava nu e me deste de vestir, estava com sede e me deste de beber, estava preso e fosse me visitar, estava doente, né, e fosse me visitar. Então veja, Jesus ele está dizendo que todos aqueles que prestam serviço a um cidadão cristão, a um povo de Deus, a alguém do povo de Deus, está não fazendo a esta pessoa, mas está fazendo ao próprio Cristo. Lembra do que Jesus disse a Saulo quando perseguia a igreja? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem era que Saulo perseguia? Paulo perseguia a igreja, mas a igreja é possessão de Cristo. Logo, é a representação, é a testemunha mais próxima de Jesus. Jesus toma a frente da igreja e diz: Paulo, você não está perseguindo esse povo, você está perseguindo a mim. Então você é alguém precioso, irmão. Sua fé deve ser mantida com garras, com unhas, com dentes acirrados, para que você não perca a esperança dessa salvação. Vamos lá. Tiago combate a religiosidade vazia e destaca a importância da prática cristã no dia a dia. Eu vou apresentar os versículos bíblicos aqui. Ele alerta contra a hipocrisia, ensina sobre o perigo do uso inadequado das palavras e destaca o papel das obras como evidências da fé genuína. Dessa forma, a sua epístola funciona como um manual prático para a vida cristã, incentivando os crentes a expressarem sua fé por meio de um comportamento alinhado com os ensinos de Cristo. Então, aqui nós encerramos a carta e nós vamos fazer uma citação de alguns dos principais temas que ela vai tratar. Então, nós temos aí os temas principais. O primeiro tema é a prática da fé no dia a dia. Nós vamos ver isso em cada um dos capítulos apresentados. O perigo do uso inadequado das palavras.
o cuidado com a necessidade, com os necessitados, a importância da oração. Tudo isso dentro da Epístola de Tiago. Vamos lá para a aplicabilidade. A aplicabilidade. A carta de Tiago nos convida a uma vida cristã autêntica, onde a fé não é apenas uma crença intelectual, mas algo que transforma atitudes e comportamentos. Seus ensinamentos são extremamente práticos e aplicáveis à vida moderna, dos quais é fé e obra. Está lá. Tiago ensina que a fé sem obra é morta. Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Vamos ver, Tiago 2, 26. Olha lá. Diz assim, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o autêntico cristão mostra a sua vida cristã através das obras. Isso nos leva a refletir como nossa fé pode ser demonstrada através de nossas ações diárias. Como pode ser mostrada a sua fé? Através da ajuda ao próximo, de um necessitado, através da ajuda também na obra missionária, através da ajuda também na obra cristã, na igreja local, através também de irmãos que se esmeram a fornecer a você conhecimento mais abrangente acerca daquilo que propõe as Escrituras. Da Epístola de Tiago, ele tem o intuito de mostrar isso, que você pode contribuir mais com o Evangelho. Controle da língua. Então, veja, ele vai falar sobre o controle da língua, e isso está lá em Tiago, capítulo de número 3, versículos 5 ao 6. Olha só, em um mundo onde palavras podem destruir ou edificar, Tiago nos alerta sobre o perigo do discurso imprudente. Aqui eu quero fazer uma nota, porque tem muitos que seguem a linha do positivismo, né? Ou que as palavras elas têm efeito nas suas ações, ou seja, as boas palavras podem te levar a lugares altos, ou seja, se você pensar positivo, você alcança lugares de destaque, você tem uma vida abençoada. Mas o que Tiago está querendo dizer é que é o procedimento da pessoa diariamente, não somente em suas ações por obras, mas na sua fala. Suas falas devem ser falas temperadas. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Que nós somos o sal da terra? Sua palavra deve ser moderada. E aí ele vai propor, no capítulo de número 3, versículos 5 e 6, que diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e, e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, a pessoa. Você já andou, vem aqui, fazer igual aqueles pastor adventista lá. Você aí, vem aqui, se aproxima de mim aqui, eu vou chegar até mais perto aqui. Não vai seguir adventismo, não. Tá? Toma cuidado. Olha aí, ó. Ó, presta atenção. Já andou com aquelas pessoas que só vivem com. Aqui eu tenho que te falar, às vezes as palavras negativas, elas corrompem o nosso interior. Andar com pessoas que só falam mal,
andar pessoas que só vivem pensando coisas negativas. Isso acaba incendiando o nosso corpo, nossos ânimos, enfraquece verdadeiramente. Mas você pode mudar isso, mas não dando ouvido a tais pessoas. Você pode deixar essa vida de perturbação confiando em Cristo. Utilize boas palavras. Pregue o evangelho. Viva e você cristão que não mudou a sua linguagem, seu comportamento, mude a chance de mudar ainda. Eu não sou perfeito, as pessoas que convivem comigo, minha esposa, eu costumo dizer isso, minha esposa, meus filhos podem muito mais, muito bem falar sobre a minha postura como cristão. Pode falar dos meus erros, mas também pode falar de quanto eu me esforço a acertar. Então, saiba de uma coisa, o padrão para entrar no céu é a perfeição. Mas não é a perfeição que nós temos, porque a perfeição humana ela falha, mas é a perfeição em Cristo. Então ande como Jesus andou. Aqui não estou dizendo que você deve errar. Eu estou dizendo que o errar talvez pode ser algo que aconteça, mas que você, se você errar, levante-se, fuja do mal, fuja das práticas que nos levam para a distância de Deus, para nos distanciar de Deus, e pratique a palavra de Deus. Tiago tem orientações acerca da nossa prática diária. E aí, o ponto de número 3 aqui, que é sobre provações e paciência. Ele nos ensina que as provações fortalecem a fé. Olha aí, ó. Lembra de Jó? Que Jó foi provado, mas saiu aprovado? O escritor da Epístola a Tiago, ele vai dizer que Deus não tenta ninguém. Se vem uma aprovação na nossa vida, essa aprovação é para nos aperfeiçoar. Mas se nós caímos nela, não é porque Deus quis. E tem gente que diz assim, eu errei porque Deus quis. Não, você não errou porque Deus quis. Você errou porque você é um homem que carece da graça de Deus. E quando você se achega a Deus, ele também se achega a você. Se você se achegar, você alcançará a graça para sair da vida de pecado. E olha lá o que ele vai dizer. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cair em várias tentações. Não é em pecado, é em tentações. Você é tentado. Você é tentado a errar, mas você não erra. Olha lá. Quando essas tentações vier, regozije-se e diga, Senhor, eu sou teu servo. Sabe aquele cristão que fala assim, as coisas estão indo muito bem na minha vida. As coisas estão indo tão bem que não tem uma aprovação. Coloque sua fé em questão aí. Porque o cristão que não padece nenhum tipo de provação deve se suspeitar. Porém, a Bíblia fala que nós devemos seguir a paz com todos. E se você está em paz, irmão, em paz com Deus e em paz com o mundo, é porque você talvez tenha conseguido a graça divina de andar de forma perfeita. Então, continue exercendo esta prática em sua vida. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Vamos lá. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, se você consegue manter essa vida casta, irmão, eu quero dizer para você que Deus não vai te tirar da terra, não. Deus vai fazer com que você alcance mais pessoas, porque você é um representante genuíno de Cristo. Então, continue, persevere. E se alguém te persegue, permaneça, continue na posição, porque certamente você terá o seu galardão. E no fim sairá
aprovado. Como podemos enfrentar desafios com perseverança e confiança em Deus? Como podemos enfrentar? Tendo paciência, cuidado com os necessitados. A religião pura é cuidar dos órfãos e viúvas. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Como podemos agir de forma prática para ajudar os que mais precisam? E aqui nós terminamos.